Saudações a todas as pessoas, conhecedoras da doutrina espírita ou não, apenas simpatizantes, principalmente todos aqueles que terão acesso a este conteúdo. Eu sou Débora Mello, trabalhadora do Movimento Espírita Catuense. Vamos falar, como proposta para o mês de novembro, sobre direitos humanos e espiritualidade. E para tanto, iniciamos esse podcast com a nossa prece, rogando a Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, a misericórdia e a assistência necessária para que tenhamos, em nossa jornada evolutiva terrena, o auxílio e o amparo necessários para que possamos conseguir discernir o verdadeiro propósito de vida de cada um de nós e que possamos juntos, em prol do amor ao próximo, praticar o bem e a caridade, sermos indulgentes, sermos tolerantes, termos respeito para com o outro, para com a dor do outro, para com as questões do outro, sem que possamos fazer qualquer tipo de julgamento e ou apontamento, pois que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E essa frase afirmativa está na questão 875 do Livro dos Espíritos. Então, iniciamos a nossa contribuição do mês, agradecendo a Deus pela oportunidade do trabalho, rogando a tua misericórdia e assistência para que todos nós sejamos amparados e livres de tudo aquilo que não nos pertence, libertos de tudo aquilo que não nos leva à evolução enquanto pessoa humana e enquanto espírito. Que assim seja. Então, respeito pela dignidade de todos. A gente precisa compreender que a diversidade é uma característica inerente à humanidade. Ela se manifesta em múltiplas formas de expressão étnica, cultural, religiosa, social, política, e cultural. No entanto, sabemos que a diversidade também, infelizmente, há longos tempos, ela é algo que tem em si próprio uma fonte geradora de conflitos. E essa fonte geradora de conflitos vem acompanhada das discriminações, das violências e das diversas injustiças que os povos sofrem, quando não é reconhecida e respeitada essa diversidade e valorizada como um direito humano e fundamental. A etnia, por exemplo, é um elemento importante e influenciador na formação da identidade social e a maneira como as pessoas se relacionam com os outros. O respeito à diversidade étnica e a valorização das diferenças entre as pessoas são importantes, pois que para a construção de sociedades mais inclusivas e sustentáveis. E dentro desse contexto, nós lembramos que o artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos vem afirmar que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de escolher e mudar os sistemas de crença, de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar-se individualmente ou em coletividade. No dia de ontem, 20 de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra e com um marco importante, que é a promulgação de uma lei que torna feriado nacional esse dia. E é para além de uma lei que torna esse dia feriado que devemos pensar. Precisamos compreender o contexto desse movimento por séculos e séculos de lutas, de retrocessos, de pouquíssimos avanços, em sua grande maioria retrocessos, pois que o povo negro ainda está à mercê
daqueles que se julgam de alguma forma melhores ou superiores. E a gente não pode perder essa luta de vista, pois que nós fazemos parte desse contexto, considerando as múltiplas, e a pluralidade das existências, nós certamente estamos contidos nesse movimento, nessa energia, melhor dizendo. Somos parte desse movimento, somos parte dessa construção, somos parte desse povo tão sofrido. Nossos ancestrais, nossos antepassados, certamente lutaram e sofreram muito para que nós estejamos aqui hoje. Então, a gente precisa ter um olhar, volto a dizer, muito mais ampliado sobre essa data, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que acontece a nível municipal, a nível estadual, no nosso país, mas, sobretudo, de maneira universal, acerca da questão dos preconceitos, da questão da intolerância religiosa, da questão de tantos e tantos fatores limitantes que tentam calar esse povo até hoje. Sobre a dignidade, enquanto princípio fundamental que promove a igualdade de justiça e a convivência harmoniosa na sociedade, ele vai implicar em tratar cada indivíduo com considerações e reconhecimento de seu valor inerente, independentemente de suas características pessoais, crenças ou origens. Essa atitude é essencial para construir um relacionamento saudável e uma convivência com as mais diversas comunidades de maneira mais inclusiva e respeitosa. Esse direito fundamental também faz referência ao valor intrínseco de cada ser humano, que deve ser respeitado e protegido. A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito e que, de acordo com o artigo 1º do inciso 3º da Constituição Federal de 1988, vai implicar em que todas as pessoas têm o direito de serem tratadas com respeito, justiça e igualdade, tendo assegurado assim e garantido os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à saúde, à educação, ao trabalho e também à sua prática religiosa, dentre outros direitos fundamentais. É também garantido o direito de proibir que qualquer forma de tratamento desumano e cruel seja degradante para o ser humano. E trata também como todos, enquanto igualdade e respeito, independentemente, mais uma vez, de raça, gênero, orientação sexual, religião, classe social ou qualquer outra característica. A dignidade humana está relacionada à autonomia, à liberdade e ao reconhecimento das capacidades e dos direitos de cada indivíduo. Promover a dignidade é essencial para criar sociedades justas e inclusivas, onde todos possam viver livremente e com integridade. O respeito à dignidade do outro está contido em um sistema de experiências humanas e, portanto, um reflexo de compreensão de que todos estão interligados e que cada um tem um papel na construção de um mundo mais justo e harmonioso. É importante entender que violar a dignidade humana pode incorrer em situações de discriminações, violência e desigualdade social das mais diversas possíveis e cada vez mais impacta a nossa população, no nosso dia a dia, nos meios de comunicação, de como essas violências e essas violações são recorrentes, principalmente fazendo um recorte para a mulher negra periférica. Mulher negra periférica, mãe solo. Essa é uma vítima, infelizmente, do nosso contexto social ainda ignorante e embrutecido. Em O Livro dos Espíritos, na questão 877, Kardec questionou os espíritos sobre a necessidade para o homem viver em sociedade,
se lhe ocasionaria obrigações peculiares. E em resposta, os espíritos afirmam a Kardec que sim, e complementam dizendo que é a primeira de todas e é a de respeitar o direito dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo no vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, ou seja, não respeitam os direitos dos demais. Cada um usa de represárias e é isso o que o faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Esta foi a resposta dos espíritos a Kardec sobre a necessidade do homem viver em sociedade e se isso lhe ocasiona obrigações peculiares. Fato. Nós não precisamos gostar, nós devemos respeitar, seja quem for e o que quer que seja, e principalmente as escolhas que o outro faz para si e para a sua jornada. A dignidade, à luz da doutrina espírita, ela é compreendida como um valor intrínseco a cada ser humano, refletindo a ideia de que todos nós somos filhos de Deus e, portanto, iguais, merecedores de cada respeito e consideração. A doutrina espírita ensina que a evolução espiritual é um processo contínuo, individual, de cada pessoa, independentemente de suas circunstâncias atuais, está em um caminho de aprendizado e crescimento. A doutrina ela vai enfatizar que a importância do amor ao próximo, da prática da caridade e do perdão, que são valores que contribuem para a promoção da dignidade, ele precisa, além disso, que os espíritas acreditem que as dificuldades enfrentadas na vida são oportunidades para o desenvolvimento moral e espiritual e que a dignidade humana ela deve ser preservada em todas as situações e circunstâncias. Ou seja, nós não temos o menor direito de apontar, julgar sobre qualquer situação que seja do outro. Sendo a dignidade um valor espiritual e moral inerente a cada pessoa, esta se manifesta na autodeterminação responsável e consciente da vida e traz consigo a pretensão ao respeito das outras pessoas. Entendamos então que a espiritualidade como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida, né? Ele atende às necessidades de encontrar razão e preenchimento na vida, assim como a necessidade de esperança e vontade para viver. A doutrina do Cristo e dos Espíritos considera que a observância plena ao princípio da dignidade da pessoa humana é o que está mais conforme com a sua ótica. E aqui é importante a gente fazer um parêntese, porque estamos falando de uma abordagem espírita, do ponto de vista do conhecimento da doutrina espírita, mas nós precisamos compreender essa fala dentro de um contexto universalista. Precisamos trazer à tona o entendimento de que Deus é um só. É a inteligência suprema e primeira, a criação de todas as coisas. E que tudo que veio após Deus faz parte do todo. Então, é preciso compreender os direitos humanos, o direito à dignidade humana, o respeito ao outro, o combate à intolerância religiosa do ponto de vista de universalidade. Precisamos compreender que existe algo muito maior do que nossos entendimentos e que não existe a verdade absoluta. E que cada um de nós, dadas as nossas condições e as nossas práticas, temos sim as nossas verdades absolutas. Mas isso não quer dizer que sejamos únicos e que assim tem que ser. Assim a humanidade tem que caminhar acreditando unicamente em algo que eu propago. Então, a construção aqui e o respeito é considerando a importância da universalidade dos conhecimentos. Então, a verdadeira caridade a gente compreende que é sempre boa e benevolente,
do ponto de vista da vontade de fazer o bem. E assim, para encerrar a nossa breve contribuição, deixo uma reflexão que eu gosto muito e que tenho aprendido muito com um preto velho, Pai Damião, que tem em seu livro Servir a afirmativa seguinte: bem-aventurados são aqueles que sabem que todos estão em processo de evolução e que o bem sempre alcança quem esteja em sintonia com ele. Então, que possamos refletir acerca dos direitos humanos, acerca do direito da dignidade da pessoa humana, acerca da prática do amor, da caridade, da solidariedade, da indulgência, né? Que tenhamos mais indulgência para com todos, e que cada vez mais saibamos e não perdemos de vista que estamos aprendendo, estamos na caminhada, na jornada evolutiva, aprendendo. Essa caminhada de aprendizado ela é individual, mas ela converge em um ponto onde esse bem maior, que é o bem-estar da coletividade, ele precisa estar pulsante em cada um de nós. Então, bem-aventurados todos aqueles que sabem que estão em processo de evolução e que o bem sempre alcança quem está em sintonia com ele. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que Maria Santíssima nos cubra com teu manto sagrado, que possa cada vez mais aplacar as dores das nossas almas, que possa cada vez mais iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que nos tornemos faróis na vida do outro. Que assim seja. Muito obrigada.